Tá bem, amados? Vamos ficar de pé. Deus colocou no nosso coração o Salmo 103. Amém? Você lembra que eu falei aqui há muito tempo, né? Cada ano tem uma mensagem. A última mensagem que vocês lembram? Pastor Marcos, você não está ficando velho não, né? Eu falei sobre aprender a estar contente. Vocês lembram, não? Que nós não podemos, às vezes, tem gente que não pode ter as coisas. E com Jesus a gente aprende a ter e a não ter. Vocês lembram, não? Mais ou menos, né? Mas tá guardado aí no link da igreja também. Eu estava vendo um dia desses. Aleluia. Salmo 103, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho uma Bíblia aqui, né, que por enquanto ela não é crente não, porque a Bíblia, as páginas estão coladas, né? Você lembra disso? A Bíblia crente, a página você pode mover ela com muita facilidade. Então, que nós tenhamos Bíblias crentes, amém? Mas Bíblia que se pode mover a página, amém? Salmo 103, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5, amém, amados? Aleluia. Bendiz, podemos colocar aqui? Amém? Vamos ler na tradução? Obrigado. Vamos nós? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Podeis assentar, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós neste encontro de hoje, pelos milagres, Senhor, pelo renovo, por cada família, Senhor, que está aqui representada, por todos aqueles que estão participando através, ó Pai, dos meios de comunicação e ainda pela Tua graça irão participar. E em nome de Jesus te damos graças pela Tua santa palavra, pelo propósito que o Senhor tem com ela para a vida de cada um de nós. Pai, particularmente te dou graças pelo privilégio de poder participar deste encontro de hoje com os meus queridos amigos e irmãos, Pai. Pastor Sérgio, seus familiares aqui, pastora Leia e os irmãos queridos, ó Pai, da Nova Jerusalém. Obrigado, ó Pai. Graças te damos por tudo. Continua abençoando minha querida esposa, ó Pai, na recuperação. E obrigado, ó Deus, por esse presente maravilhoso que o Senhor me deu, que é, Senhor, uma das grandes bênçãos da minha vida, ó Pai. Obrigado no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, é muito importante a gente ver a intenção de Deus com a sua palavra traga para nós. O nosso Deus é um Deus que Ele quer, Ele deseja que nós sejamos agradecidos. Desde o início, né? Você pega a Bíblia e vem a história de Caim e Abel, e a gente vê ali realmente um retrato de uma pessoa agradecida e de uma pessoa não agradecida. É a melhor resposta da atitude de Caim e da atitude de Abel. É muito fácil da gente decifrar e ver e compreender a razão pela qual uma pessoa é ingrata, porque ela se acha merecedora. É como que ela está declarando que a pessoa fez porque ela merecia, né? Não fez mais do que a sua obrigação. O grato não. O grato, ele tem o reconhecimento de pensar diante de Deus de que a pessoa fez algo, ainda que ele não mereça. E essa é a atitude que Deus quer que nós tenhamos. E o salmista, muitos salmos falam sobre gratidão, né? Mas aqui no Salmo de número 103, ele fala com ele mesmo. Eu gosto muito disso, né? Você conversar com você mesmo. Meu pai, quando vivo, ele falava algo, louvado seja o nome de Jesus, sobre falar com o travesseiro.
Quem é que conversa com o travesseiro quando vai dormir, né? Você fica lá e aí... Eu durmo muito tarde, às vezes eu deito com a minha esposa. Nós temos devocional todos os dias, de manhã e à noite. Todos os dias. E, por exemplo, nós às vezes ficamos consultando o travesseiro, falando conosco mesmo, consultando a gente. E aqui o salmista, ele conversa com ele. E ele fala para ele mesmo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E aí, irmãos, eu convido você a pensar: e tudo, diga comigo, e tudo das minhas entranhas. Imagina bem, é muito profundo isso aqui. Não é um agradecimento de qualquer maneira, é agradecer de uma maneira extraordinária, amado. E lamentavelmente, nem todos nós, às vezes, temos o costume de orar agradecendo ou ter uma atitude de gratidão. E um aniversário de igreja, seja ele onde for, é uma mensagem distinta de Deus, não só por causa do aniversário, mas para nós, os seus membros, e de todas, né, irmãos, igrejas espalhadas por isso afora, para que a gente realmente possa viver assim, diante de Deus. Olha comigo, bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É dizer, sou o que sou pela graça de Deus, né, amado? Minha esposa, como eu falei aqui, está passando por um tratamento rigoroso. E a pior coisa que tem é você ter que falar algo para um profissional. E ainda mais nesse caso, de um caso tão rigoroso e minucioso. E ela estava, eu acompanhando ela, estava vendo que não é nada fácil. Ela ficou quase 5 horas na operação, amém, amado? E depois do enxerto, foi colocado tipo uma placa de plástico, sei lá que material que é, entre o osso que iria formar, com o próprio sangue tirado dela, com a boca aberta, e depois costurado. E aí passou-se 1 mês. Uma parte daquela placa, porque começa a empurrar a carne, como um dente de recém-nascido que quer nascer. É algo terrível, amado. Isso deve incomodar, vocês devem pensar grandemente. E eu querendo ligar para ele, aí que... assim, doutor, não está na hora de tirar os pontos, não está na hora... E aí o que a gente faz? A gente que conhece o nosso Deus, ora. Senhor, fala com o doutor. Deus pode falar. Quando glorifica o nome de Jesus, irmão, a gente fica com respeito, né, pelo profissional. Mas Deus pode todas as coisas. Aí, de repente, irmãos, no dia seguinte, eu olho o telefone, pastor Marcos, traz a Sandra aqui. Alguém pode glorificar o nome de Jesus? Então, nós temos muito, irmãos, que agradecer, ainda que nós tenhamos que pedir. Em Filipenses 4, o Senhor nos ensina de 6 a 7, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas contudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Você sabe que tipo de oração é essa? É orar já agradecendo. Você quer aprender a orar já agradecendo? Quantos querem, irmãos? Esse é o verdadeiro culto de ação de graça. Orar, tendo certeza que Deus vai fazer. Já imaginou que coisa tremenda? Deus quer ver a gente assim, a gente ora com convicção, com fé, de uma grandeza tão grande, e já dá graça. Eu te dou graças. Diga, Senhor, eu quero orar, eu quero ter um coração agradecido. E aí agora, amada, entra no 2º versículo, algo que nós, lamentavelmente, esquecemos com facilidade. Temos amnésia, temos Alzheimer, para as coisas boas, para aquilo que de bom que alguém faz por nós. Mas temos guardado numa gaveta do nosso computador, criado por Deus, coisas ruins com facilidade. É isso que nos fazem mal, que causa úlcera psíquica, úlcera nervosa. Às vezes temos enfermidade porque guardamos o mal. A depressão, por exemplo, ela toma uma pessoa porque Satanás focaliza ela por uma ofensa que ela sofreu ou alguma coisa e põe ela a pensar que ela é um lixo e tantas coisas.
A gente tem que permitir que o Senhor seja o dono da nossa mente. Vamos lembrar aí? Quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Se eu mudar a letra da pastora Léa, vocês gritam aí. Não vou deixar que nada me entristeça. É um retrato do pastor Marcos. Não vou dar trégua. Pulei? Pois é isso que o inimigo quer. Está quase, né? Mas vou ocupar minha mente com lixo, com as coisas lá de cima. Aí está o segredo. A gente esquece com facilidade. E aí o salmista falando com ele diz, e não te esqueça de que de nenhum dos seus benefícios. Amado, a minha história é uma história dolorosa, como muitos, quem sabe a sua também, mas eu era para ser um aborto. E hoje eu estou aqui para a glória do nome de Jesus. Sou filho, sou órfão de pais vivos. Com 12 para 13 anos, estava vivendo só. Então, eu tenho muito que agradecer. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo, né, amado? Isaías 26, 3. Ele conservará em paz. Eu tenho luta como todos vocês, todos nós temos. Mas a nossa mente, sendo ocupada pelo Espírito Santo, por Jesus, a gente vai ter paz. A gente vai poder sorrir. E as pessoas vão achar que você não tem problema. Você tem. Mas aí está o segredo. Uma mente agradecida. Uma mente, amados, que ela não tem como esquecer. O Espírito Santo de Deus, ele tem a missão. Se você quer descobrir o que o Espírito Santo de Deus faz, leia de João 14 a João 16. O Evangelho de João 14 até o capítulo 16 fala sobre o Consolador. E entre as missões está recordar. Faz com que você tenha uma mente fértil. Ele que lembra a gente, sabe? Então, ele faz a gente lembrar. Então, amados, Deus quer que nós sejamos. E aqui na nossa Bíblia, ele deixou um livro escrito, que eu coloquei o nome. Não foi os pastores famosos que nós conhecemos, não. Humilde servo do Senhor. Deus me mostrou na Bíblia um livro em que eu coloquei o nome, o livro para recordar. O livro para memorizar. O livro para não esquecer. O quinto livro, Deuteronômio. Ele fala para o povo de Israel, lembra, não esqueça, recorda-te. Deus quer que eu e você estejamos sempre lembrando de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem dele. E ele quer isso. Ele quer que a gente viva assim. Então hoje estamos aqui celebrando esse ato, né, amado, essa história, porque é uma celebração da história da Igreja Nova de Jerusalém. Que antigamente era Ibrengiga, e aí eu aprendi, eles mudaram o nome. Mas demorei para aprender, amado. Querendo ser membro, você só vai ser membro quando você aprender a falar Ibrengiga. Estava igual Cibolete, pastor? A Sandra conta comigo, mas eu sou tipo o Cebolinha. O Cebolinha é o que? O C? Como é que é? Isso é o L, né? Flamengo, não é isso? É por isso que eu prefiro ser Vasco. Eu e a pastora para mim o Senhor, né, mano? É até difícil para falar outro nome, né? Mas, amados, o que será que está acontecendo conosco? Será que temos procurado lembrar de tudo que Deus tem feito? Então vamos lá agora na época de Jesus. Lucas 17. 10 leprosos clamam a Jesus, ficaram de longe, não é verdade? Todos foram curados. Apenas um voltou para dar glória. E o que Jesus falou? Onde estão os 9? O Senhor está procurando você. Oh, aleluia. Onde você está? Você está aqui para dar graças a Deus hoje? Você quer ficar de pé para dar graças a Deus? Eu já dei graças a Deus. Vou completar 46 anos ao lado da minha namorada, a minha princesa. Pastor Sérgio falou que ela vai ficar novinha em folha, mas eu que fiquei mais velho, sabe, Márcio? Eu falei que ela vai ficar com o sorriso mais bonito. Quantos estão aqui e querem dar graças a Deus, amado? Você está aqui, Deus está te procurando.
Quem sabe, graças a Deus pela sua esposa. Quem sabe, graças a Deus pela sua saúde. Graças a Deus pelas lutas, pelas dificuldades. Graças a Deus, quem sabe, pelo que você está passando. E Deus vai se revelar nesse meio, nessa situação. Às vezes você fala, glorifica, Senhor, o teu nome na minha vida, engrandece, e aí Ele vai engrandecer através dessa situação, através desse problema. Amados, uma ocasião lá na América, muitos anos atrás, nós estamos aí numa crise migratória pelo mundo todo, né? Mas a América é o país que mais chama a atenção do mundo. Tem pessoas padecendo lá. A Igreja da Fé assiste com compras mensais 3 famílias. 3 famílias. Nessa viagem, nós fizemos, irmãos, cesta de Natal e de Ano Novo para várias famílias aqui no Rio de Janeiro. Pastor Anderson nos ajudou, sabe? Nos ajudou adquirindo todos os itens, porque não era uma cesta comum. É cesta com carne, com legumes, com leite, com ovos e com botijão de gás. É uma cesta especial. Então, várias pessoas foram agraciadas. Então, amados, muitos às vezes estão padecendo, sabe? Estão sofrendo, não somente aqui no nosso país. Às vezes, nos países, né, amados? Tem muita gente, às vezes, que não vem embora porque ficou anos na América e estão lá padecendo. Ficam com vergonha de retornar. Então, é muito importante, amados, a gente saber que nós devemos tudo ao nosso Deus. E esta moça, o advogado dela falou para ela que ele não iria com ela porque ela iria ser deportada. Mas numa segunda-feira de célula, de oração nos lares, a mãe dela estava no culto conosco e colocou ela no telefone e falou, amados, a minha filha fulana está nessa situação, vamos orar. E ela saiu lá da corte, do juiz, legalizada. Alguém pode aplaudir o Senhor? Amém, irmão? Olha como que Deus é. Ela hoje é uma psicóloga que cuida de crianças que os lares têm problemas. Imagina, bem, como que Deus é capaz. Então você vê, a minha nora, quando foi para a América, se tornou diarista dela. Hoje a minha nora está na Flórida, a minha nora do nosso filho caçula. Então você vê como que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Então nós temos muito que dar graças a Deus. E o salmista, então, ele vai aqui, relacionando, vamos lá nós, amém? Aleluia. Ele é quem perdoa, aleluia, todas as tuas iniquidades. Né? Eu sou um abençoadíssimo pelos eu ganhei um visto quando fui para a América. De graça, sem querer ir. Sou um imigrante de exceção à regra de Valadares. Valadares é a cidade mais conhecida do Brasil, porque colocaram o nome dela de Valadola. Dizem que o presidente pediu minério e eles leram errado, mandaram mineiro. Verdade, amor. Às vezes o pessoal fala comigo, eu estou procurando vou levar o Gilvan, nosso amado pastor Gilvan, porque está carente de pedreiros lá, sabe? Meu amado irmão Paulo também, aqui nosso dia. Vai falar, está tudo na América, está tudo na América. E aí, amados, louvado seja o nome de Jesus, né? O Senhor nos abençoou com o Green Card, uma carta de solteiro. No meio de milhões de cartas do mundo inteiro, 400 foram sorteadas. Olha você ver. E lá estava a nossa carta, no nome da irmã Sandra, para mim não tirar a onda. Quando vai glorificar o nome de Jesus, amado. E aí ela podia falar, eu que estou te dando o papel, e fica esperto, hein? Eu que estou te legalizando. Não saiu nem no meu nome, para mim não ficar tirando onda. Olha você ver como é que Deus é. Mas aí é o seguinte, você ganha o Green Card, a legalização, você tem que fazer exame de sangue, você tem que estar com saúde boa. E aí eu e Deus, falo, Senhor, eu sei que eu aprontei muito. Como é bom, amado, você saber que tem um Deus que perdoa as nossas iniquidades. Em vez de a gente se achar merecedor. Sabe qual é a melhor oração que tem na Bíblia? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. A gente se acha muito merecedor, amados. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. E é isso que Deus quer, a nossa atitude de humildade, de humilhação diante dEle.
Você vê, por exemplo, já há alguns anos eu perdi o cabelo, né? Foi perdendo pouco a pouco, a irmã Sandra arrancar um pouco. E aí eu vou na piscina, vou lá no pastor Sérgio, aí eu mergulho e quando eu levanto eu faço o quê? E todo mundo passa a mão na cabeça, né? Mas você vê que você não acredita que você já ficou calvo, você já não tem mais cabelo. É verdade, né? Deus nos perdoa. E quando nós fomos fazer o exame, não comentei nem com a irmã Sandra. Deus fez com que tudo estivesse bem. Então o Senhor é aquele que nos perdoa. Amém, amados? Ele perdoa. Ele é aquele também, louvado seja, que sara, que cura. Olha que promessa nós temos aqui. Existem situações, nós temos casos, nesses 36 anos, vamos fazer em dezembro, de ordenação pastoral. Amém? 46 anos de casado, 36 anos, para a glória do nome de Jesus. Amém, amado? Mas tem casos, por exemplo, amados, de pessoas que não se perdoavam. Talvez você está aqui nesta noite, você precisa se perdoar. Porque Deus já te perdoou na cruz do Calvário. Quando pode glorificar o nome de Jesus? Então uma irmã, ela falava isso, ela havia caído em adultério, e ela não conseguia se perdoar. O lar dela, pela misericórdia de Deus, foi restaurado, quando louva o nome do Senhor, amém? Mas ela não conseguia se perdoar. Então a gente tem que se perdoar, porque Deus já nos perdoou, amém, amado? Aleluia! Toma posse dessa promessa também, que Ele é aquele que cura todas as nossas enfermidades, amém, amado? E agora, amado, olha que coisa, satisfaz a tua boca com coisas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Quando eu fui para Jesus, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque a minha mãe sofria muito, e não aguentou sofrer mais com meu pai. Meu pai era um homem que havia participado do ministério da primeira igreja batista da minha cidade, com os meus irmãos mais velhos. Mas o sucesso esfriou ele com Deus, acabou se envolvendo com mulheres e tudo. E a minha mãe, a família ficou em segundo plano. Aí arrumou outra família. Então é uma época que a minha mãe não cansou e veio embora para o Rio de Janeiro. Aqui trabalhou, depois outros irmãos vieram e eu fui o último a vir com 21 anos de idade. Mas eu tinha 10 anos quando eu fui para Jesus e chorava dia e noite. E aí lá, mas Jesus me abraçou. Por isso que você tem que dar valor à igreja. O salmista diz no Salmo 84 que ela vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então pensa na igreja que abraça pessoas de história como eu, ou de você que entrou aqui na Nova Jerusalém. E aí eu aprendi, está escrito aqui, Deus é quem dá satisfação. E tem uma canção que lá na América eu descobri que ela era americana. Satisfação é ter a Cristo, pois em Jesus prazer existe, sou de Jesus. E agora eu digo, satisfação sem fim. Sim, paz. Sim, paz. É corinho de criança. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo. Achei o segredo. E qual é, meu irmão? É Cristo no coração. Já imaginou? Satisfação Deus tem, Jesus tem para dar. Quantos estão bore? É uma palavra, uma gíria. Está tudo ruim. O americano, as crianças falam muito isso. Quem sabe você está aqui hoje e está insatisfeito. E Deus quer chamar a sua atenção para tanta coisa que, quem sabe, você tem motivo para se alegrar. Quem sabe, se eu pudesse fazer um filme da história da minha vida, você ia rir, você ia chorar, mas eu acho que você ia chorar mais do que rir. É tanta ingratidão, é tanta traição, mas aí Deus não permite. O que nós falamos? A nossa mente ficar presa nisso. Deus quer que você e eu tenhamos satisfação, porque senão a gente vai invalidar, a gente vai estar mentindo que Ele está com a gente. Olha só a Bíblia, se der para colocar aqui, coloca. Salmo 16, 11, olha o que diz aí. Na presença dEle, a plenitude de alegria.
É isso que Jesus faz. Às vezes, né, as pessoas... Não é que a gente de vez em quando não vai ficar triste com você, fica. Mas a presença de Deus não permite. Então, nesta noite, o que está deixando você insatisfeito? Existem mais problemas conjugais, íntimos, psicológicos do que físicos, irmão. Por causa da mente. Olha você, vamos lá? Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura, a abundância, a plenitude da alegria. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Aleluia. O que está deixando você insatisfeito? Você quer a satisfação que Cristo pode dar? Amém, amados? Vamos fechar os olhos, curvar a nossa cabeça. Vocês lembram aqui, aleluia, do primeiro apelo que Deus trouxe para nós? Aleluia. No verso de número 2. Quantos querem se apresentar diante de Deus e agradecer a Ele por alguma coisa? Fique de pé. Amém? Hoje estamos aqui para agradecer a Deus pela nossa amada Nova Jerusalém.